Boa tarde, 1h30, está no ar o Vale Urgente. Hoje, quarta-feira, 22 de agosto de 2012. E nós vamos começar falando dos crimes na região do Vale Histórico. 2 homens, um de 26 e o outro de 27 anos, eles foram mortos a tiros na tarde de ontem no bairro Vera Cruz, na cidade de Tremembé. E o mais velho, ele recebeu um tiro na cabeça, é o chamado tiro de execução. O mais novo, na verdade, foi crivado de balas. Foram 2 disparos, retificando aqui na altura da cabeça. O boletim de ocorrência foi feito no 1º distrito da cidade. E os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia Civil, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. É mais um trabalho para a Polícia Civil. Um deles, segundo a própria polícia, era um traficante conhecido como Pezão. Por enquanto, ninguém foi preso por conta ou responsável por essas 2 mortes. Tony Blade. A Polícia Rodoviária Estadual prendeu nesta madrugada 39 quilos de maconha. A maconha estava acondicionada em plásticos no porta-mala de um veículo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a apreensão ocorreu no quilômetro 22 da rodovia dos Tamoios. O carro seguia de São José para o litoral norte. 3 pessoas, 3 homens na verdade, que seriam provavelmente os responsáveis, e 2 mulheres foram presos por tráfico de drogas enquadrados no artigo 33. As mulheres para Caçapava, para a cadeia de Caçapava, feminina é claro, e os homens para o centro de detenção provisória, e todos eles vão aguardar a decisão da justiça. Tem um caso aqui que eu quero até alertar aí a Aviação Jacareí, que na verdade não é contra vocês. Imagine que ponto chega a população, Um usuário, ele cria coragem, procura um órgão de imprensa para pedir, pelo amor de Deus, para a polícia fazer alguma coisa para combater esse... É um crime bizarro. É brincadeira, hein? Ele utiliza esse ônibus, é o chamado Expresso Poeirinha, que sai de São José dos Campos pela Estrada Velha, vai até a cidade de Caçapava. Todos os dias isso acontece. E por diversas vezes, essa pessoa, qual é que é o nome dele, produção? Acácio, O senhor Acácio, ele presenciou e foi uma das vítimas também, dentro desse ônibus, vários roubos praticados por 3 indivíduos. 3 indivíduos. Só no 4º distrito, se não me falha a memória, são 3 ou 4 boletins de ocorrência já registrados. Ninguém aguenta mais. Ele coloca a faca no pescoço do motorista, humilham os cobradores dos ônibus e também os motoristas que por ali passam, porque troca, são escalas, E a população fica acuada e não tem para quem reclamar. Vieram a esse programa porque aqui nós não temos rabo preso com ninguém e a polícia tem que tomar providência. Eu quero ouvir ele falando. Coragem, é assim que se faz, viu? É assim que se muda o país que a gente vive. Põe ele no ar aí. A gente sai à noite do trabalho, por volta das 21 horas, e quando esse ônibus chega na região do Galo Branco, o ladrão, ele tá lá e entra junto com os passageiros, o passageiro passa na catraca e eles ficam. Aí vai um para cima do motorista e outro para cima do cobrador. Humilham os dois quanto podem, pegam o dinheiro, que geralmente não é muito, passageiro que está no banco da frente, eles costumam tirar o que tem e sai de boa, sem nada acontecer. Isso acontece com frequência? Com frequência. E às vezes quando não acontece à noite, acontece de manhã por volta de 8 horas da manhã, 9 horas. E ninguém sabe quem são os indivíduos? É conhecido. Sempre os mesmos, não muda o ladrão. Geralmente é 3. Tem um que ele está em toda ação e 2 às vezes reveza. E eles roubam aonde? No município de Caçapava ou de São José? Na divisa, no Galo Branco, e some. Como é que é a ação deles? Eles ficam no ponto. Quando entra o passageiro... No último ponto seria? Não, não tem um ponto certo. Porque elas são, acho que 4 ou 5. Mas é dentro do limite ali do perímetro do Galo Branco? Do Galo Branco. Eles estão ali constantemente. Das 6 horas em diante, 10 para as 10, o horário que eu ando, quando tem 2 no ponto, eu já costumo falar para o motorista. Motorista, fique atento, porque nós estamos sujeitos. Quantas vezes eles já roubaram? Olha, são 5 anos que eu uso esse ônibus. Eu perdi a conta de quantos assaltos eles fazem. Teve uma vez que a polícia militar apareceu por lá, eles saíram até a chave do ônibus e levaram. Ficamos 40 minutos no Galo Branco esperando a empresa mandar outro ônibus. E o senhor, não aguentando mais, criou coragem para denunciar? Eu tenho que denunciar, porque eu não vejo a ação da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, nem por parte da empresa. O motorista e o cobrador passa uma humilhação terrível e o passageiro junto. Ele assiste sem poder fazer nada. É o que eu falo.
Diante desse cenário que a gente vive hoje, a gente é obrigado a ouvir tantas promessas, né? E vocês vão ouvir isso ainda, né, ao longo desse período todo até o final do ano. Eu prometo isso, prometo aquilo, vou mudar o mundo, vou fazer uma série de coisas. Enquanto isso, enquanto você ouve promessas, a situação continua da forma que está, né? O problema, gente, não é... A gente não adianta ficar culpa, é o sistema de uma forma geral, né? Perdeu-se o controle, os interesses, né, são outros, né? A população, na verdade, fica em segundo plano. Esta é a sensação que a gente tem aqui. Bom, falando ainda de polícia, não poderia deixar de prestar, nesse momento, uma homenagem a um grande policial. Trabalhou por muito tempo na região de São José dos Campos, né? E eu conheço cada policial dessa região, do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, e poucas pessoas fazem isso aqui, né? Porque acham que isso não dá audiência. Mas pense um pouquinho no sentimento dos familiares, as pessoas que ficaram. Eu estou falando aqui do João Marcos Pazini. João Marcos Pazini de Castro, 53 anos. Escrivão de polícia, classe especial. Ele foi escrivão em São José dos Campos há bastante tempo. Ele foi o fundador, na verdade, de um sistema de controle de boletim de ocorrência ali no 1º Distrito. Há 18 anos no 1º Distrito, era muito conhecido. Para se ter uma ideia, ele era comparado a um delegado. Os mesmos conhecimentos que tinha um delegado de polícia, tinha também o João Marcos. E ele sabia como mexer com os papéis, sabia como receber ali a população, sabia orientar, sabia dar destino aos processos. Mas o destino cruel e traiçoeiro lhe pregou uma peça. Ele lutava contra o câncer de próstata. Passou por uma cirurgia e mesmo operado, ele tinha uma bolsa, né? Por conta da cirurgia, ele acabou tendo como companheiro uma bolsa. E essa bolsa que ficava acoplado ao corpo, mesmo assim ele foi para o trabalho. Estava no 2º Distrito trabalhando e exercendo a sua função. Foi o que ainda deu forças para o João Marcos viver até ontem, quando ele veio a óbito por infecção generalizada e o sepultamento está ocorrendo às 15 horas, né? Era o previsto na cidade de Taubaté. João Marcos não está mais conosco, mas a família, os nossos sentimentos. Enquanto ele era vivo, enquanto ele colaborava conosco, sempre esteve aqui junto conosco e a gente vai sentir saudade de um profissional como esse. E a gente tem aqui por obrigação, né, de fazer essa homenagem por tudo que ele fez aqui pelo Grupo Bandeirantes, nos ajudando a prestar serviço, nos ajudando com as informações para vocês, telespectadores. Os nossos sentimentos, a família. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo comercial.